Oi, gente. Espera aí que falhou um pouquinho a voz aqui. Espera aí, ajeitando. Deixa eu sincronizar aqui. Espera aí. Oi, gente. Todo mundo bem? Ó, bom, bom. Graças a Deus. Todo mundo bom? Pensando, pergunta mais bonita até agora. Mais bonita não. Pergunta mais importante até agora. Todo mundo tá bonito? Ah, porque Jesus deixa a gente bonito, né, gente? Pode fazer assim com a cabeça que é isso mesmo. Jesus faz a gente bonito, é. Glória a Deus por isso, né? Eu ia perguntar se está todo mundo com sono, mas eu tenho tanta preocupação de todo mundo falar sim, né? Eu não vou fazer essa pergunta, tá certo? Que bom estar aqui, né, gente? Bom demais. Estou vendo muitos irmãos aqui conosco. Isso é muito bom. Temos alguns irmãos em viagem. Isso é bom também, né? A gente poder viajar de vez em quando. E eu tenho pensado muito assim nessa questão da oração, né? Nós estamos nos 40 dias de oração. Texto que o nosso irmão presbítero Wellington leu tem a ver com a nossa apostila de oração. Quantos aqui já estão dentro dos 40 dias de oração? Opa, glória a Deus, glória a Deus. É importante isso. Temos algumas apostilas que ainda estão restando aqui. Se você quiser, você pode pegar. Nós pedimos uma contribuição sua, se possível R$ 10, né? Para aqueles que puderem, para ajudar até no caixa da igreja, né? Então, eu espero que você possa adquirir a sua apostila, se você ainda não adquiriu. Hoje foi o dia 8, né? Foi o 8º dia de oração. Depois em casa você faça direitinho, com tempo ali, né? E acompanhe a apostila. Amém, gente? É muito importante isso. Eu tenho uns 2 avisos que eu vou dar ao final do nosso encontro. Vocês me lembrem, hein? Não deixam eu ir embora sem dar os avisos. E nós vamos conversar sobre a palavra de Deus. Hoje é dia da Santa Ceia do Senhor. É um dia importante para todos nós. Sabe, a fé é algo muito importante na nossa vida. Vocês têm fé? Amém. Mas vocês têm fé? A fé que é do jeito certo de ter ou é do jeito erradinho de ter? Como que você acha que é a tua fé? Você sabia que tem um jeito certo e um jeito errado, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre fé, sobre esperança. Lembrando, né, gente? Como é que a gente tem que ouvir a palavra de Deus? Com pá? Não, né? Como é que a gente tem que ouvir a palavra de Deus? Com enxada, ó. Isso aqui é para mim. É assim que eu monto todos os meus sermões. É enxada. Primeiro serve para mim. Alguma coisa que serve para mim vai servir para você. E eu creio assim, se você está aqui, é porque essa palavra é para você. Amém, gente? Mas não fica jogando para o outro, não. Quando a gente usa pá, a gente não ajuda a igreja. Mas quando a gente usa enxada, tudo é bênção. Então, Hebreus 11, nós vamos ler, do 1 ao 6. Eu quero pedir para você ler junto comigo esse texto, ok? Depois tem outros textos que nós leremos também. Vamos juntos ali? Eu leio os ímpares, esse é o 11:1, e a igreja lê os pares, tudo bem? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Parou, só um pouquinho. Juntinho, como igreja só. 3, 4. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis.
Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Amém. É interessante como o autor aos Hebreus, ele fala aqui da fé, né? A fé é a certeza. A fé é a convicção, né? Uma convicção, uma certeza de tudo aquilo que a gente espera. A fé, tem uma versão bíblica que fala o seguinte: a fé é a prova daquilo que a gente não vê. Que aquilo que a gente não vê existe e é real. Fé. Fé é uma palavra tão pequena, 2 letras na nossa língua, e tão misteriosa, né? Essa fé que a gente vê na palavra de Deus, ela tem a ver justamente com a palavra de Deus. Quando é fé verdadeira, tem a ver com as coisas que Deus fala. Quando eu tenho uma fé que não é baseada nas coisas que Deus fala, a minha fé não é verdadeira. A minha fé é capenga, é uma pseudo-fé, porque ela não está baseada naquilo que Deus falou. Isso é muito importante. E depois nós vamos ver que isso também tem muito a ver com oração, a forma como a gente ora, né? Deixa eu mostrar para você um texto que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 24, que diz o seguinte: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Paciência, né? Aliás, esperança é algo invisível, algo que a gente não vê, tá? Então, por exemplo, todos nós que somos cristãos temos uma esperança de que Jesus voltará. Amém, gente? Você tem essa esperança? Mas baseado no que você tem essa esperança? Você vê alguma coisa assim, nítida, tipo assim, você está vendo Jesus com os teus olhos lá no céu? Com os teus olhos? Você consegue ver? Não está vendo. Então o que nós temos é uma esperança. E essa esperança alimenta a nossa fé. Ela nos dá uma fé, e essa fé nos garante que essa esperança um dia vai ser visível a todos nós. É isso que o autor aos Hebreus está falando, é isso que Paulo está falando também ali em Romanos. A esperança a gente não vê. Cadê os irmãos tão solteiros aí? Ó, até tem gente levantando a mãozinha aqui, né? Olha só. Você tem esperança de um dia casar? Às vezes a gente não vê nem o pretendente, né? Às vezes não vê nem o pretendente. Como é que vai casar? Você não vê, mas você tem esperança. E aí você começa a nutrir uma fé que te dá esta esperança. Mas para ser uma fé verdadeira, Deus tem que falar assim para você, ó: eu vou fazer você casar. Amém, gente? Então, quando Deus fala isso no teu coração, e eu já vou explicar como é que Deus fala ao nosso coração, aí a gente pode ter esperança. E aí pela fé, a gente começa a nutrir mais e mais essa esperança, e a gente começa a ter certeza que aquilo que Deus falou vai acontecer. Amém, gente? Isso é fé.
E isso é esperança. Um anda de mãos dadas com o outro. Eu quero mostrar para você um exemplo bem prático aqui, porque essa palavra não tem como ela ser teórica, ela tem que ser prática. E nós vamos abrir lá em Reis, 1 Reis, um texto que fala do profeta Elias. Aqui, esse texto aqui é o primeiro texto que a gente vai ler sobre Elias. Só esse versículo. Muito tempo depois, peraí, acho que tem um antes. Deixa eu achar aqui nas minhas anotações. Eu acho que eu não anotei. Tem um texto antes deste. Oi? Não. É aquele mesmo. Põe no de volta lá, Hugo, por favor. Vamos ler esse aqui. Muito tempo depois, no 3º ano de seca, veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: vá, apresente-se a Acabe, porque o que, gente? Farei cair a chuva sobre a terra. 3 anos antes, esse era o meu ponto, Deus havia falado com Elias que ia ter seca de 3 anos. Elias foi, proclamou e teve seca. Aqui agora, olha só, quem está falando que vai cair chuva? Deus. É palavra de Deus ou não é, gente? Palavra de Deus, Deus está falando. Então, o que isso gerou no coração de Elias? O que você acha que gerou? Esperança e fé. Esperança e fé. Vamos ver como é que ele lidou com esperança e fé. Agora pode pôr aquele lá, Hugo. Obrigado, viu? Você sempre me ajuda bem, me socorre. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de chuva abundante. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por quantas vezes? 7 vezes. Já pensou? O moço que trabalhava para Elias ficou magrinho, né? Vai e vem 7 vezes, gente. Deus não disse que ia chover? Elias estava com esperança, estava com fé. Por que não chovia logo? Isso não acontece com você? Né? Deus fala as coisas para você, você está louco assim para que as coisas de Deus aconteçam logo. Por que não acontece logo? Essa é a questão aqui do texto. Vamos lá, continuando. Vocês podem ler para mim, por favor? Na 7ª. Isso, olha só, em pouco tempo o céu escureceu com nuvens, vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Até aí tá bom. Gente, quando Deus fala uma coisa para nós precisamos nos nutrir com fé e esperança. Qual foi a atitude de fé de Elias? A oração. Lá em Tiago nos fala o seguinte: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Quando Elias prostrou seu rosto em terra, ele estava orando. Mas ele não estava orando desesperado assim:
Oh Deus, eu falei para o rei lá que ia chover e agora eu estou encrencado. O Senhor tem que fazer chover. Não é isso. Elias estava orando porque ele tinha certeza que ia chover, porque Deus falou para ele: vai chover. Vai chover. E o servo foi lá 7 vezes, olhou. Ele falava assim para Elias: o céu está limpinho, sem nuvem nenhuma. Por 7 vezes. Na última vez, o servo falou assim para Elias: olha, Senhor, só para o Senhor não ficar muito desapontado, tem uma nuvenzinha lá longe, cabe na palma da minha mão. O que Elias falou? Corre! Corre! Vai chover. Fala para o rei Acabe sair da marginal Botafogo, porque vai transbordar lá a marginal, porque vai chover feio. Vai chover demais a conta. E foi o que aconteceu. Choveu. Nós sabemos aqui, né? 6 meses depois de chuva, 6 meses sem chuva, depois que chove, o que acontece? A chuva é aquela de arrebentar, né, gente? Foi assim que choveu. O importante de tudo isso aqui é: Deus falou que ia chover. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que Deus tem falado à sua vida? Porque Ele tem falado. Segundo lugar, você tem ouvido o que Deus está falando na sua vida? Para você? A direção, os planos dEle? Porque Ele fala. O problema é que a gente não ouve. E para ouvir a Deus, o caminho é oração. Sabe qual é o nosso problema? A gente fala demais na oração. A gente está mal acostumado, nós fomos mal ensinados, achando que oração é algo para a gente falar. Como se Deus fosse terapeuta, a gente fala na oração, fala. Deus só escuta. A oração tem lugar a minha fala, mas essencialmente é escutar. Por isso você precisa da Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você precisa aprender a meditar na palavra de Deus. Quando você medita, pensa na palavra de Deus, o que ela está querendo dizer para mim hoje? Você começa a ouvir a voz de Deus. E quando você abrir a sua boca para orar, você não tem que ficar pedindo nada daquilo. Você tem que orar o texto que você está lendo e meditando. Porque é assim, meus irmãos. Você já teve uma conversa difícil? Sim ou não? Uma das melhores técnicas para uma conversa difícil é o seguinte: a pessoa fala, e aí você vai repetir o que ela falou. Ah, você falou isso. Daí a pessoa vai falar: não foi isso que eu falei isso. Aí você repete de novo: ah, então é isso. Aí a pessoa fala: você entendeu. É assim que a gente ora a palavra de Deus. Deus está falando conosco. Quando eu oro a palavra, o texto bíblico que Deus está falando, eu estou repetindo o que Deus está falando para mim, para que eu entenda o que Ele está me falando. E aí eu consigo ouvir a voz de Deus. Mas nós não temos paciência para isso. A gente faz oração tudo rápido. Como é que você vai ouvir a voz de Deus? Não tem como, né? Então é isso que Elias fez. Ele orou. Você pode ver, não tem nenhuma palavra na oração de Elias. Não está descrito aqui o que Elias orou. Oração é sobre ouvir a palavra de Deus, falar a palavra de Deus para si mesmo e buscar a palavra de Deus. Isso é fé. Deixa eu me perguntar uma coisa. Os teus projetos pessoais, familiares, para a tua empresa, teu trabalho, para a tua vida financeira, serve para a igreja, serve para
tudo, todo mundo. Pega a enxada. Os planos que você faz são coisas que você quer que aconteçam? Ou são direção de Deus porque você ouviu a voz de Deus para a sua vida? Uma coisa é diferente da outra. E às vezes, meus irmãos, eu vejo assim alguns irmãos e irmãs nossos, não só aqui da igreja, mas de vários lugares, que ficam frustrados com Deus. Sabe por quê? Porque eles querem tanto que algumas coisas aconteçam, eles fazem de tudo para a coisa acontecer, inclusive oram. Senhor, eu estou com esse plano aqui, o Senhor abençoa o meu plano? Deus não tem nenhum compromisso com teus planos. Deus tem compromisso com os planos dele. E ele nos chama para termos compromisso com os planos dele também. E deixar os nossos planos em stand-by. Quando nós buscamos os planos de Deus, ele abençoa. Lutamos, temos que lutar, é tudo com luta, mas ele nos abençoa. Tudo vai bem. Quando insistimos com os nossos planos e achamos que Deus vai abençoar só porque a gente está orando, tudo vai mal. E tem muita gente que daí começa a culpar quem? Culpar a Deus. Olha só que coisa. Esses dias que nós estamos nos 40 dias de oração, tem um texto lá em Atos capítulo 5, que todos nós lemos e que serve para isso que a gente está conversando. Gamaliel estava falando com o Sinédrio, lá o grupo de religiosos, sobre os apóstolos. Eles não queriam que os apóstolos falassem sobre Jesus. Olha a palavra sábia desse mestre aqui, ó. Ele não era cristão, ele era judeu. Quando a gente fala judeu, a gente está falando da religião judaica. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra estes homens. Deixe que vão embora. Olha só a sabedoria. Porque se este plano ou esta obra vem de homens, será o quê? Destruído. Olha só. Cuidado com os planos que você faz. Às vezes você leva a maior fé nos teus planos. Às vezes você leva a maior fé naquilo que você quer. Mas se não vem de Deus, não vai dar certo. Vai ser destruído. E Deus não quer isso para você, e nem você quer isso para você. Amém, gente? Agora olha só. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. E ainda correm o risco de estar lutando contra Deus. Isso acontece demais na nossa vida pessoal. Demais. Deus aponta um caminho para nós e às vezes a gente não quer aquele caminho. Eu conheci uma irmã, até parente nossa. Deus a chamou para ser missionária. Ela não queria ser missionária. Teimou, não fez a vontade de Deus, foi viver a vida dela. Gente, pensa numa vida difícil, conturbada. E cada ano que passava, o sentimento de arrependimento. Poxa, Deus tinha um plano para mim. E eu rejeitei esse plano. Preferi o meu plano, fazer as coisas do meu jeito. E agora tudo isso está acontecendo comigo. Porque é assim na nossa vida. Todo plano que você faz, mas não é da vontade de Deus, vai cair por terra. Não tem a mínima chance de dar certo. Você vai bem até a página 3, depois vira tudo. Mas se o teu plano não é mais teu, mas é de Deus, você encampa o plano de Deus para a sua vida, Deus vai abençoar você até o fim. Amém, gente? Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei os pensamentos ou os planos que eu tenho para vocês. São pensamentos ou planos de paz e não de mal, para dar para vocês o quê? Um futuro e o quê? Uma esperança. Esperança. Para dar para você tudo aquilo que você ainda não está vendo na sua vida. Mas um dia você verá. Porque não é
por você não ver que isso não exista. Existe. Porque o nosso Deus é aquele que trouxe à existência do invisível tudo isso onde nós vivemos, habitamos e que para nós hoje é visível. Não é porque é invisível aos meus olhos que não existe. Deus existe. Você viu Deus? Literalmente? Mas Ele existe. Ele é vivo e faz tudo acontecer do invisível. E invisível para nós, quando estamos diante do Senhor, esse invisível é a nossa esperança. Mas esperança e fé são verdadeiros quando Deus fala para mim. E sabe como Deus vai falar para você? Você tem que ir para a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem só a vontade geral de Deus. A partir da palavra de Deus, que é a vontade geral de Deus, cada versículo tem o potencial de ser usado por Deus, porque é a palavra dele, para dar uma direção muito pessoal para a minha vida. Eu tenho vários exemplos assim na minha vida e conheço vários exemplos de vários irmãos queridos em Cristo Jesus, que quando aplicam a palavra de Deus na sua vida, é isso que acontece. Às vezes sim, uma palavra no texto de Deus que você não dá atenção, e é aquela palavra que Deus vai usar. Tem um texto em Gênesis, o servo de Abraão está procurando noiva para Isaac, e aí depois ele dá o testemunho: estando eu no caminho, o Senhor me guiou. O rapaz foi buscar emprego no dia seguinte. Ele pensou assim: eu vou estar no caminho buscando emprego e o Senhor vai me guiar. Fé. Ele tinha esperança de conseguir emprego, teve fé, obedeceu a palavra de Deus, porque Deus disse, e no mesmo dia ele encontrou emprego. Eu sei, porque aquele rapaz era eu. Estando eu no caminho, o Senhor me guiou. Amém, meus irmãos? Você tem essa fé verdadeira? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça e colocar diante de Deus a sua vida. Como que está aí a sua vida? Você tem esperança no quê? Será que a tua esperança não está mal colocada nos teus próprios planos? Será que Deus não tem planos melhores que os seus? É sério que você acha que os teus planos são melhores? Você devia rever isso hoje. Porque o que Deus tem para você é algo maravilhoso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais revelou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas nós podemos saber disso, porque recebemos o Espírito Santo da promessa.